Esse vídeo é para você que já sabe que o mundo jaz no maligno. E hoje eu vou compartilhar 3 estratégias que eu tenho utilizado para não cair nas garras do sistema. E eu sei que esse conteúdo pode parecer um pouco anarquista, mas na verdade se trata de um conteúdo importante para aqueles que foram chamados para fora do mundo. E a primeira dica que eu vou te trazer é: evite o pão e circo. Conceito que vem lá do Império Romano, como uma estratégia de dominação de massas, que no latim pode ser traduzido por panis et circenses. E o pão e circo está associado à distração com os prazeres desse mundo. Isso que está relacionado com o pão. E esse alimento é a tentação que o diabo utiliza para tentar Jesus no deserto, dizendo para ele transformar as pedras em pães. E essa estratégia é bem simples de entender. Imagine que você queira invadir um terreno de alguém e nesse terreno existe um cachorro raivoso. Se você vai lá e oferece para ele comida, então você faz com que ele se sinta satisfeito e mais tranquilo para que você possa dominá-lo, para que você possa fazer aquilo que você quiser, sem que ele perceba que você tem uma intenção ruim. E muita gente considera que a própria doação de cestas básicas feita pelo governo é uma estratégia populista de dominação das massas, porque as pessoas não têm por que reivindicar muito se elas estiverem de barriga cheia. Mas como os próprios titãs já diziam, a gente não quer só comida, a gente também quer diversão e arte. E é justamente nesse ponto que entra não somente o pão, como o circo, que representa tudo aquilo que está associado a algum tipo de distração estética. No Império Romano era muito comum os eventos que aconteciam dentro do Coliseu, em que ali não somente apareciam palhaços, mas principalmente existiam competições em que pessoas lutavam para proteger a própria vida. Eram guerreiros que na verdade eram capturados, feitos como escravos e eram utilizados para fazer o entretenimento das massas. E não é muito difícil perceber que esse Coliseu nos dias de hoje é muito semelhante àquilo que acontece nos estádios de futebol, não somente com relação aos jogos em si, como os eventos que são propiciados nesse local. Então todo aquele desejo das pessoas lutarem por algo, ao invés delas canalizarem essa energia para tomar o poder daqueles que estão no domínio da nação, na verdade é direcionado para um jogo de futebol ou algum tipo de disputa relacionada com esportes diversos, por exemplo. E antes que você interprete mal, é muito importante deixar claro que eu não estou sendo contra a entrega de cestas básicas para alimentar pessoas necessitadas e nem contra a arte. Até mesmo porque nesse espaço que você está vendo aqui no Open Maker, costumamos realizar entregas de cestas básicas para pessoas em situação de vulnerabilidade e nós também produzimos aqui obras artísticas como principalmente música. Mas precisamos estar atentos se de fato a arte que estamos produzindo está trazendo para nós emancipação dos sistemas ou será que ela está favorecendo o controle desse mundo? E uma outra estratégia competitiva de entretenimento das massas é o que acontece, por exemplo, nas eleições. É muito comum encontrar nos debates candidatos que ficam ali se degladiando publicamente, só que eles têm alguns tipos de combinados pelos bastidores para poder chamar a atenção das pessoas. E o público que não percebe o jogo fica ali torcendo para um candidato, para outro, votando em um ou em outro, como se o voto fosse capaz de mudar o direcionamento do sistema, fosse de fato capaz de mudar o país. E é muito claro que o fato de um time de futebol ganhar um campeonato ou um candidato ganhar as eleições não vai mudar essencialmente nada a respeito da vida das pessoas. Então se trata de algum tipo de ilusão, algum tipo de pão e circo que é entregue para as massas. A outra estratégia de controle mundial está associada ao fato de que existem pessoas que têm esse espírito mais revolucionário. Então o sistema faz com que essas pessoas deixem de lutar por questões transformadoras para se dedicarem aos assuntos abstratos. E eu posso citar para você diversas falsas esperanças, como por exemplo o conceito de democracia. Perceba que aquelas pessoas que estão lutando pela democracia estão competindo com a oposição,
Ou seja, talvez eles não sejam tão democráticos assim. Isso sem falar naqueles que apoiam a democracia, mas ao mesmo tempo são contra a liberdade de expressão. E nisso a gente pode citar diversos exemplos de protagonismos de ações ativistas que não estão relacionadas com a prática, como todas as disputas relacionadas com igualdades de diversos tipos. E entenda com isso que eu não estou me colocando contra a democracia. Porque, por exemplo, no próprio OpenMaker nós realizamos uma gestão horizontal de processos. Isso quer dizer que não existe uma liderança centralizada que exerce um domínio de pessoa sobre outra pessoa. Eu só quero que você perceba que toda essa luta por uma igualdade, ela não se dá num campo abstrato, mas sim prático, de dia a dia, dos relacionamentos que a gente tem uns com os outros. E é muito comum encontrar pessoas que caem num discurso abstrato de igualdade, sendo que na prática se comportam de maneira autoritária com relação ao próximo. E é dentro desses ideais abstratos que aqueles que dominam o sistema costumam alimentar as pessoas com o vitimismo, porque sempre elas estão se sentindo mal com relação a alguma coisa, como se elas fossem vítimas de mandantes que deveriam tomar as decisões corretas e elas não precisam fazer absolutamente nada. E nisso você percebe que o protagonismo das pessoas está sendo substituído para que outras pessoas tomem as decisões no lugar delas. E nisso existe uma inação, uma passividade, que é aquilo que o sistema tenta fazer com as massas, impedindo elas de pensarem e de agirem conforme as suas decisões. E eu vou citar para você mais uma estratégia de dominação das massas que eu tenho visto acontecer por aí. O controle das massas se faz quando os dirigentes do sistema tentam convencer você de que é possível mudar o mundo, só que para isso você tem que depender do sistema. E aí você vê as pessoas que têm uma característica mais conservadora disputando com aqueles que são mais progressistas para então poder tomar o governo, para poder decidir o que é melhor. Mas perceba com isso que não se considera a possibilidade de não depender do sistema, mas sempre de fazer o uso do sistema para poder mudar a vida das pessoas. Então o sistema sempre vai continuar estando lá. E é dessa maneira que o príncipe desse mundo continua utilizando as pessoas para favorecer as suas estratégias babilônicas de controle desse mundo, como aquilo que a gente via dentro do próprio Império Romano, do Império Babilônico, aquele desejo de simplesmente ser uma nação que vai ter domínio sobre todas as outras, um domínio nesse mundo, diferentemente daquilo que Jesus ensinou, quando ele disse para Pilatos, quando foi interrogado sobre se ele era o rei dos judeus, Jesus respondeu: "O meu reino não é deste mundo". Então, para resumir essa história, se você quer fugir do pão e circo, lembre-se de não se contaminar pelo mundo. Se você tem sido tentado demais com ideais abstratos, então faça aquilo que é simples, ajude o seu próximo, aquelas pessoas que estão ao seu alcance. E a terceira coisa é, não caia no engano de utilizar o sistema para lutar contra o sistema. Faça a sua parte. Faça aquilo que você foi chamado e dependa de Deus para todas as coisas. E se você ficou pensativo a respeito dessa relação cuidadosa que temos que ter com relação ao Estado e todo o seu poder militar, então dá uma olhadinha nesse vídeo que eu já gravei a respeito desse assunto e a gente se vê nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!